Capítulo 13. Inscrição e início. Ei você, pare! Pare! Você me ouviu! Você mesmo sabe quem ela é? A irmã mais velha gritou em absoluta descrença. Embora não fosse evidente apenas de olhar para a expressão fria de Qin Xinguan, mas pela razão de serem amigas próximas, ela sabia o que a pobre menina estava pensando. Como ela poderia deixar esse pequeno desordeiro fugir, prejudicando o coração de sua querida amiga? Por que os homens devem ser sempre tão cruéis e sem consideração? Foi isso que os estudiosos chamaram de verdadeira falha de justiça. Este homem era realmente um espécime detestável de toda a classe do sexo masculino, sem falar sobre a beleza estonteante de Xinguan. Ainda que uma menina aleatória saísse do departamento de Citra para se apresentar, ela faria hordas de homens correrem como cachorros. Este menino não conhecia seus próprios limites. Para qualquer homem simplesmente rejeitar Qin Xinguan, como se fosse apenas mais um dia, isso deve ser um sonho. O coração de Lin Min estava de luto. Ele certamente sabia quem era Qin Xinguan, porém não era como se ele pudesse revelar seus planos. Então ele tentou contornar o assunto. Irmã mais velha, eu realmente tenho algo que devo fazer. Eu não estou mentindo para você. Quem diabos você está chamando de irmã mais velha, seu patife? Olha, eu não vou discutir com você sobre assuntos tão pequenos. Então eu vou lhe agraciar emprestando alguns servos para fazer o que você precisar, por mais insignificante que possa ser. Irmã mais velha ficou na frente de Lin Ming com as mãos firmemente fixadas em sua cintura e o impediu de sair. Embora seu histórico familiar não fosse tão grande quanto o ao de Qin Xinguan, ela também era de uma família nobre, e despachar alguns criados para lidar com assuntos na cidade da Fortuna do Céu era bem simples. Lin Ming estava sem palavras. Esta donzela era demasiado arrogante. Ele apenas disse: meu negócio é o cultivo. Eu tenho pouco tempo nesses meses que estão por vir. A irmã mais velha queria dizer alguma coisa, mas Qin Xinguan interrompeu-a. Deixe esse companheiro estudante sair. Talvez seu mestre esteja chamando por ele. Na mente de Qin Xinguan, com as realizações de Lin Min em sua tenra idade, ele deve ter concentrado a maior parte da atenção de sua vida praticando diligentemente. Nesses casos, era natural que seu misterioso mestre providenciasse duras lições para ele diariamente. Ao ouvir essas palavras, Lin Min sentiu alívio em seu coração, embora ele tivesse falado a verdade, e fosse apenas um pouco mais mentalmente maduro em comparação com essas duas belezas. Ele não pôde relaxar por conta de suas forças esmagadoras e origens. Com apenas uma só palavra, elas poderiam esmagá-lo. Enquanto Lin Min se preparava para sair, Qin Xinguan sorriu e disse: meu nome é Qin Xinguan. Se porventura o companheiro estudante terminar o seu cultivo, e tiver algum tempo de sobra, por favor, venha para o quartel do Marechal procurar por mim. Sua presença será sempre bem-vinda. Lin Min fez uma pausa em seu passo, e disse a ela seu nome, Lin Min. Então Lin Min afastou-se. Olhando suas costas enquanto partia, Qin Xinguan só poderia suspirar. Que tipo de caracteres foram usados para escrever seu nome? Seria Lin como floresta e Min e brilhante? Com apenas esses dois caracteres, haveria muitas duplicatas na cidade da Fortuna do Céu. Como ela o encontraria naquela cidade? Ao voltar do Palácio Marcial dos Sete Mistérios, Lin Min já havia decidido o que precisava. O reino da Fortuna do Céu produziu seda da larva celestial, mas foi usado principalmente para instrumentos. Com seu fundo de artes marciais, era difícil para ele encontrar e comprar. Entretanto, Lin Xiaodong poderia solicitar à família para comprar alguns. Com uma família tão grande, certamente havia músicos e seria fácil de obter, desde que pagasse o preço de mercado. Da lista de cítara celestial, Lin Min poderia dizer o preço aproximado da seda da larva celestial, na qual estava em cerca de 20 liãs de ouro. Não soava muito caro, porém a seda da larva celestial era muito fina e leve. Se calculado em peso, não seria um exagero dizer que seria necessário mais de 10 mil liãs de ouro para comprar uma única libra. Lin Min só obtinha 70 liãs de ouro, então ele poderia comprar 3 pés. Na feira, ele gastou 800 liãs de ouro para comprar uma enorme pilha de materiais, mas apenas 3 pés da seda da larva celestial custariam 60 liãs de ouro. Estes 3 pés de seda seriam poucos sem dúvida, e só provou que eram excessivamente caros. Lin Min fixou um calendário na sua cama com páginas iguais ao número de dias que ele tinha deixado. Ele iria rasgar um fora todos os dias. No primeiro mês ele passaria praticando a técnica de inscrição, e os outros 2 meses compraria os remédios que necessitava, e depois cultivaria como um louco. Ele acreditava que com elixires e pílulas, ele seria capaz de romper a primeira fase de transformação corporal, e talvez até chegar ao pico da segunda fase. Se ele atingisse o pico do segundo fase, então mesmo que ele não pudesse ultrapassar Juyan, pelo menos, ele não sofreria uma perda desastrosa. Depois de usar sua verdadeira essência para praticar uma centena de vezes, Lin Min finalmente começou as etapas formais para a inscrição que envolvia materiais. Foi assim que a maioria dos mestres da inscrição começaram. Mas Lin Min não tinha o luxo de desperdiçar casualmente os materiais que ele tinha. Ele tinha que tratar cada tentativa preciosa com o maior cuidado. Com esta pilha de materiais que custou 800 liãs de ouro, ele tinha que sair com pelo menos uma única inscrição viável.
Inscrição não só exigia uma boa percepção, também precisava de um bom professor, apoio financeiro e, acima de tudo, uma poderosa força da alma. No processo de inscrição, tinha que controlar as marcas de gravação usando sua força de alma para desenhar a estrutura de energia. A força da alma de Lin Min já tinha sido medida quando criança, e também era uma força de alma de terceiro grau. A força da alma de terceiro grau e talento marcial de terceiro grau poderiam ser considerados decentes. Para uma família nobre sem história de artes marciais, era bom, mas certamente não estava em qualquer lugar perto do topo. Os artistas marciais no estágio de transformação corporal não tiveram muitas razões para usar sua força da alma. Então esta foi a primeira vez que Lin Min utilizou essa forma de energia. Ele começou a mobilizar sua força da alma de acordo com as memórias encontradas no fragmento de alma. Ele circulou essa força da alma em seu corpo, familiarizando-se com ela e movendo-a com sua mente. Todos os seres vivos têm força da alma, mas ser capaz de movê-la conscientemente era algo que uma pessoa média não se atrevia a realizar. Exigia as fórmulas da lei da alma, e precisava de uma prática rigorosa diária. Muitos mestres de inscrições haviam conseguido memorizar as variedades de símbolos e estruturas básicas. Mas se seu tempo estudando as fórmulas da lei da alma fosse inadequado, resultaria em não usar a força da alma. Se não pudesse usar a força da alma, então o material não poderia ser utilizado. Como resultado, eles nem sequer teriam as qualificações para desperdiçar esses bens. Assim que Lin Min começou a operar a fórmula da lei da alma, um sentimento de paz profunda veio das memórias do fragmento de alma, e enchia-o de uma sensação familiar. Esta fórmula da lei da alma que ele usou, o ancião na qual as memórias tinham pertencido, deve ter usado um número verdadeiramente aterrorizante de vezes antes de sua morte. Com esse tipo de sentimento familiar, era como se Lin Min estivesse praticando técnicas de inscrição durante toda a sua vida, e sentiu que sua fadiga desapareceu. Não só isso, mas a maioria de sua força da alma foi mantida, e ele não precisa se preocupar com qualquer influência negativa das memórias. Ele gentilmente colocou a mão e a força invisível da alma começou a puxar as raízes da grama-vento do céu e sugou os sucos. Usando sua mente, Lin Min começou a praticar a mudança do suco em várias formas sob seu controle. Às vezes ele fazia em cordas finas, às vezes ele o condensava em uma bolha cristalina. Este nível de facilidade fez Lin Min ser surpreendido. Ele sabia que no manual barato, tinha afirmado que para aqueles que poderiam utilizar fórmulas da lei da alma, aqueles com talento inato de percepção só precisaria de um mês, enquanto aqueles com menor talento poderiam praticar por meio ano e ainda não teriam resultados. Cada mestre de inscrições tinha sua própria fórmula da lei da alma. As fórmulas da lei da alma naturalmente tinham seus diferentes rankings, com alguns piores e outros melhores. Os mestres de inscrição naturalmente consideravam suas próprias fórmulas da lei da alma com grande amor e cuidado. Era algo que eles nem sequer podiam transmitir aos discípulos, porque a fórmula da lei da alma influenciaria diretamente a capacidade de utilizar a força da alma. Era de grande importância para um mestre de inscrições. Sem sombra de dúvida, a tática da alma dominante, dentro das memórias do ancião, estava no ápice das fórmulas da lei da alma. Até mesmo os maiores mestres de inscrição do continente da queda do céu não eram nada além de crianças pequenas, em comparação com esse grande ancião. Acrescentando que Lin Min tinha uma familiaridade com a fórmula da lei de alma que se originou a partir das memórias. Na prática, seu talento de força da alma de terceiro grau estava em pé de igualdade com um talento de quarto grau, ou talvez até mesmo um quinto grau. Estas eram as preciosas técnicas que tinham sido deixadas pelas memórias. Seus 5 dedos formaram facilmente um selo simples, e uma onda de força da alma entrou na gota do suco da grama-vento do céu. Os dedos de Lin Min desenharam uma linha no ar que brilhava com uma luz cintilante. A força da alma interagiu com o suco da grama-vento do céu, e rapidamente se converteu em uma runa aprazível e mística. A runa era menor do que uma unha, contudo continha uma energia complexa. Mesmo dentro da runa, por causa das sutis diferenças de forma, técnica, potência da força da alma e outros fatores, 10.000 mestres de inscrição teriam 10.000 manifestações diferentes, e dentro destas haveria aquelas de menor ou maior profundidade. Lin Min não podia dizer se o símbolo rúnico que ele criou foi um lixo ou um tesouro, mas ele ainda estava satisfeito com o resultado. Ele começou a criar seu próximo símbolo rúnico. Ele só usou metade de uma gota do suco da grama-vento do céu, então ele ainda tinha metade de uma gota restante. Seus dedos se torceram quando ele formou outro selo, e começou a condensar sua força de alma com a meia gota em outro selo. No entanto, assim que o selo brilhou, houve um ligeiro murmúrio na força da alma de Lin Min que causou degradação na produção. Lin Min só podia olhar como aquela meia gota de líquido transformado em cinza flutuante. Lin Min só podia suspirar e morder a língua. Exigia um din da raiz a fim criar essa única gota, e custou alguns liãs de ouro aquelas raízes. Para a população em geral, essa era a renda mensal de toda uma família. Era difícil de imaginar, mas para aqueles que acabavam de começar a estudar técnicas de inscrição, não havia maneira de sua força da alma ser estável, e assim o fracasso era uma ocorrência cotidiana, e os sucessos eram os verdadeiros milagres.
Em um piscar de olhos, alguns liãs de ouro tinham evaporado no ar. Em um dia, era fácil gastar algumas centenas de liãs de ouro na prática de técnicas de inscrição. Realmente estava queimando dinheiro. Com o gosto do fracasso ainda fresco em sua boca, Lin Min tornou-se cada vez mais cauteloso. Ele moveu os dedos novamente para formar um selo, e um por um, mais inscrições surgiram de suas mãos. Claro, ele falhou mais vezes do que conseguiu, mas com o passar do tempo o número de falhas começou a diminuir. Conforme Ling Min produziu mais runas, ele começou a descobrir que sua própria força de alma era muito fraca, e isso estava relacionado com sua primeira fase de transformação corporal. Mesmo com o nível superior da fórmula do verdadeiro caos primordial e tática da alma dominante apoiando-o, ele não poderia continuar por muito mais tempo. Usando essa pequena força da alma, Lin Ming não poderia formar as runas tão facilmente como ele poderia antes. Além disso, mais falhas começaram a aparecer devido à falta de força da alma, e com cada falha que ocorreu, também foi um desperdício de força da alma. À medida que sua força da alma ficava cada vez mais baixa, o processo de inscrição de Lin Min estava apenas no meio do caminho. No entanto, ele começou a ter dificuldades em sustentar a força da alma, e sem que ele sentisse, a força da alma em seu corpo estava esgotada demais e uma onda de tontura passou por ele. As runas à sua frente começaram a vibrar, à medida que se aproximavam da fronteira de serem destruídas. O coração de Lin Min saltou, e ele rapidamente estabilizado sua força da alma. Em um instante suas palmas foram cobertas de suor. Ele quase estragou tudo. Quantas dezenas de liãs de ouro teriam desaparecido? Mas Lin Ming pôde ver aquele pote de ouro brilhando no final do arco-íris coberto de suor. Ele persistiu até o fim. Obrigado por nos acompanhar.